Quero agradecer a você que acessa aos conteúdos que nós oferecemos aqui através da Roda dos Esclarecedores. É um oferecimento da PIBG, esta comunidade de amor onde Deus se manifesta. É uma alegria poder chegar até você mais uma vez. Alguns recados rápidos para que você se mantenha em ordem ou conectado com aquilo que estamos produzindo. O primeiro recado tem a ver com o Ministério de Casais e o terceiro encontro que será oferecido neste ano. Este terceiro encontro acontecerá agora no sábado, dia 29. Você encontra aqui no slide ao lado algumas informações a respeito desse encontro, né? A nossa roda de conversa terá como temática apimentando e aprofundando a relação conjugal através do conhecimento. Eu e minha esposa estaremos ministrando a convite do Celso, da Cris e da equipe deste ministério. Será então, portanto, às 19 horas. E você que vem para esse encontro, por favor, traga alguma coisa para aquele período de confraternização logo após a roda de conversa e as dinâmicas que nós teremos ali, tá bom? O Ministério de Casais também está promovendo um Day Camp no dia 27 de maio. E estamos anunciando com bastante antecedência que é para você, obviamente, se organizar, né, lançar isso na sua agenda e também reservar os recursos necessários. Cada família poderá ir com os seus filhos pagando R$90, ok? Haverá um tempo lá de confraternização e se estenderá das 9 até a parte da tarde, tá bom? Então, mais informações aqui no slide ao lado também. O pastor Lúcio está comunicando o segundo trilho da integração deste ano. Se você tem interesse em tornar-se membro da PIBG, precisa passar pelo trilho da integração. E o que é o trilho da integração? É um período de instrução que a PIBG proporciona para ajudar você a entender algumas doutrinas básicas da fé cristã, bem como o que é esta igreja local. Então, o próximo trilho da integração começará no dia 7 de maio, às 9 horas. Mais informações você pode obter diretamente com o pastor Lúcio. E o Ministério Mulher PIBG está promovendo um encontro que com certeza será bênção. Quando será? No dia 20 de maio, das 14 às 17 horas. Mais informações com a irmã Eliana. O fone aparece também aqui no slide ao lado. Reserve essa data e venha. E as contribuições para a PIBG, nós contamos com elas vindas da sua parte. Eu espero que você seja um contribuinte fiel para o ministério realizado por esta igreja. Se ainda não é, por favor, pense a respeito, ore a respeito, peça ao Senhor que te dê orientação e também dê a você as condições necessárias para contribuir com esta obra. São estes os avisos que eu tenho por agora. Acompanhe o restante do conteúdo que é produzido sempre para a sua edificação. Graça e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Vamos adorar o nosso Deus? Vamos cantar? Vamos dizer que Ele é grande, que Ele é santo, que nós o entronizamos? Exaltado seja o nome do nosso Deus. Cante assim comigo, ó. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Mais uma vez, diga assim, ó. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te
exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar, oh, vem Jesus e toma o teu lugar, oh, vem Jesus e toma o teu lugar. E tudo para a honra e glória do nome dele, as nossas vitórias, as nossas lutas, a nossa vida, tudo para ele. Diga assim, ó: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Cante comigo, diga a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a
sempre. Amém. A Ele toda honra e toda glória. Eu estou dedicando as reflexões das quintas-feiras através dessa roda dos esclarecedores para falar sobre bênçãos do discipulado. Elas aparecem no slide ao lado aqui. Falei no encontro anterior sobre descanso para a alma. Hoje quero trabalhar a ideia de vida verdadeira como resultado, como bênção do discipulado, e depois teremos outras, como recompensa divina, honra por parte do Pai e a vida eterna. Nos domingos eu estou falando sobre marcas, e aí você tem também algumas dessas marcas que caracterizam o verdadeiro discípulo. Obediência, amor aos outros, que já considerei nos domingos anteriores. Nesse próximo domingo falarei sobre oração e então falarei sobre reprodução. Eu espero que você acompanhe essas duas séries em paralelo, uma vez que elas se completam. Não há só bênçãos, que é o que talvez alguns queiram. Também há responsabilidades, do que às vezes as pessoas fogem, né? Há bênçãos e há responsabilidades. A bênção que apresentarei hoje, eu dei o título de Vida Verdadeira. E o texto que indica esta bênção, de forma objetiva, é o de Mateus, capítulo 16, versos 24 a 26. No entanto, eu quero trabalhar um trecho um pouco mais longo, uma vez que eu considero o contexto onde esta expressão, né, ou essa ideia de vida verdadeira aparece. Eu vou ler então dos versos 21 a 28. Eles aparecem ao lado, por favor, me acompanhem. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentaram a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. É perceptível para você o fato de que Jesus está falando a respeito de discipulado? Ele fala de discipulado para alguns que já eram seus discípulos e para outros que talvez considerassem se tornar discípulos. Ele fala de discipulado já no final do seu período de ministério aqui na Terra e num contexto de tensão. O que me leva a entender que havia tensão presente neste momento. Eu vou indicar duas evidências de forma muito objetiva. A primeira evidência é que Jesus está falando aí de coisas que ele enfrentaria quando ele chegasse em Jerusalém. Jesus abre o jogo com aqueles que o seguiam de perto, os seus discípulos, afirmando no verso 21 que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, que fosse morto e que ressuscitasse ao terceiro dia. Imagine você
o temor que estas afirmações causaram nos discípulos. Coloque-se no sapato dos discípulos. Você está andando com Jesus há pelo menos perto de 3 anos, né? Você viu os atos poderosos operados por ele e agora escuta uma fala como essa. Como é que você reagiria? Que sentimentos experimentaria? Talvez sentimentos semelhantes ao que alguns dos discípulos experimentaram. Por exemplo, talvez você ficaria ansioso por não entender bem, né, do que é que Jesus está falando. Talvez você ficaria triste pela possibilidade de perder o Mestre amado. Você entendeu o que ele disse, e aí você ficaria receoso, talvez, quanto às consequências para o grupo, para você mesmo. E você ficaria, talvez, decepcionado. Alguma coisa do tipo, uau, perdi meu tempo. Seguramente a fala de Jesus gerou essa tensão nos discípulos. A segunda evidência de que havia tensão ali é a intervenção de Pedro e a resposta de Jesus. Na sequência, né? No versículo 22, nós temos a informação de que Pedro chamou Jesus a um lado e disse para ele: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Podemos imaginar algumas razões para o apóstolo Pedro ter dito algo assim, né? Talvez uma personalidade que desejava controlar a situação, uma decepção real, uma leitura de que foram palavras impróprias para um líder num momento tão crucial como aquele. Agora, a resposta que Jesus dá a Pedro indica que ele estava sendo um instrumento de Satanás com aquela afirmação. No versículo 23 nós lemos assim: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Bem, isso tudo está acontecendo ali, na dinâmica daquela conversa. Como é que você acha que ficou o clima com os discípulos depois de uma fala como essa? Mesmo sendo discípulos experimentados, eles podem ter ficado atemorizados ou não? Podem ter ficado apreensivos? Talvez. E o que dizer dos que cogitavam se tornar discípulos numa situação tão tensa como essa? Seja por conta das revelações tenebrosas, né, que Jesus fez, seja por conta da fala direta, tanto de Pedro quanto de Jesus, eu penso que foi um momento tenso. Mas foi exatamente num momento de grande tensão que Jesus decidiu falar daquilo que eu estou chamando de vida verdadeira. E eu creio que isso não é sem razão, ou seja, não, tem motivos por trás disso, né? E como é que Jesus fala desta vida verdadeira como bênção do discipulado? Aparece nos versos 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará." Aqui, o que Jesus está fazendo é usando um jogo de palavras, procurando deixar claro para os seus ouvintes, né, os seus discípulos e aqueles que pretendiam se tornar discípulos, que essa questão de ser discípulo dele tem um custo, mas que este custo gera uma bênção. E o meu entendimento é que esta bênção aqui, referida por Jesus, tem a ver com vida verdadeira. Discipulado, essa é a ideia que estamos tratando aqui, né? Então deixe-me destacar algumas coisas que aparecem nesses 2 versículos aí, 24 e 25. Uma delas é que o discipulado é voluntário. Jesus diz assim: "Se alguém quiser." É uma questão que pode
parecer sem relevância. No entanto, é bom que se frise isso, né? Se alguém quer vida verdadeira oferecida por Jesus, precisa entender que ela não ocorre automaticamente. Ela é fruto de uma decisão voluntária, porém consistente. É acompanhar Jesus de forma consistente. A segunda coisa a dar destaque aí é essa cláusula, negue-se a si mesmo. É também uma consequência da decisão de acompanhar Jesus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que a opção pelo discipulado envolve a morte do eu. O eu deve morrer e no trono da sua vida deve sentar-se Jesus. Ele precisa ser o Senhor. Discipulado verdadeiro implica em morte do eu. O terceiro destaque que surge como um alerta e que cada um de nós deve aceitar o convite de Jesus e tomar a sua cruz. Interessante isso, né? Eu penso que, de modo objetivo, o significado disto é qualquer pessoa que optar por seguir verdadeiramente Jesus, obedecendo suas palavras, agindo em acordo com os atos e o estilo de vida dele, vai sofrer rejeição, vai sofrer perseguição, vai sofrer ataques e assim por diante, mas deve permanecer firme carregando esta cruz. E quem assim fizer, desfrutará então da vida verdadeira. Talvez você agora me pergunte, né? Mas o que é que caracteriza esta vida verdadeira? Como é que ela pode ser descrita? Eu quero compartilhar duas ideias com você. A primeira delas é que vida verdadeira é vida com propósitos. É vida carregada de significado. É notório que há muita gente vivendo por viver. Vivendo com uma série de atividades na agenda, porém, quando estas mesmas pessoas se detêm em pensar nestas atividades da agenda, não percebe conexão ou não percebe propósito. Óbvio, né? Quando você não percebe propósito ou sentido para a vida, há um certo tédio presente, há uma certa angústia, acho eu, não é? Se inicia um processo de depreciação de si mesmo, um questionamento, né? Para que eu estou vivendo aqui? E eu tenho encontrado algumas pessoas que, por não terem uma resposta categórica quanto a isso, né? A razão da existência, o propósito para viver, se envolvem com coisas que não deveriam se envolver, hábitos extremamente prejudiciais para si mesmos, por não perceber um sentido para a existência. Agora, quem passa a seguir Jesus de forma consciente, intencional e comprometida, recebe dele, do próprio Jesus, propósitos para a vida. Propósitos santos, propósitos elevados, propósitos relevantes e desafiadores, propósitos que geram compensações eternas. Eu penso que isso está representado nas palavras do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 9, versos 25 e 26, ele disse o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. O apóstolo está fazendo aqui uma comparação, não é? Uma comparação entre o atleta olímpico e a corrida cristã. O atleta olímpico tem um propósito, que é a coroa de louros que logo perece. Para atingir este propósito, diz Paulo,
eles se submetem a um treinamento rigoroso. Já o atleta cristão tem uma coroa garantida. Por isso, ele deve manter-se focado na linha de chegada, não desperdiçando seu tempo, sua energia, seus recursos com aquilo que não vai contribuir com o propósito. Vida verdadeira é vida com propósitos. E os melhores propósitos para a vida de uma pessoa são aqueles que brotam do trono de Deus. São aqueles que emanam da Escritura Sagrada, uma vez que a Escritura Sagrada já tem a aprovação de Deus e do Espírito Santo. Propósitos santos são aqueles diretamente soprados por Jesus na relação íntima com Ele no dia a dia. Entenda, se você creu em Jesus, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você permanece em Jesus apesar das forças contrárias, se você tem disposição de trabalhar pela produção de frutos, Jesus diz que vai te abençoar com divinos propósitos. Ele quer e pode dar sentido para a sua existência. E quando é assim, então, você não vai estudar por estudar, seja qual for o curso. Você vai estudar porque Jesus ministrou um propósito no seu coração e para a sua carreira. Você não vai namorar, noivar e se casar para fugir da imoralidade ou para gerar uma descendência. Você vai namorar, noivar, se casar, porque o namoro ou o casamento para a constituição de uma família cumprem propósitos em termos do reino de Deus. Ou seja, vai para muito além de você mesmo. Você não vai se envolver com um ministério porque está faltando gente, ou porque aquele ministério dá visibilidade, ou porque é importante para a comunidade. Você vai se envolver no ministério porque Jesus colocou isso como um propósito na sua vida. E nesta relação, do dia a dia com Ele, Ele vai aprimorando em seu coração, em sua mente, o que é que você deve fazer. O que eu estou tentando dizer para você, acho que você percebeu, é que quem passa a seguir Jesus de forma consciente, intencional, comprometida, recebe dele propósitos para a vida. Aí você pensa assim, olha, eu estou perdendo a minha vida por amor a Jesus. Não, você está ganhando a vida por amor a Jesus. E tudo que Jesus soprar no seu coração, seja com respeito a estudo, seja com respeito a ministério, seja com respeito a trabalho e assim por diante, cumprirá propósitos. Propósitos santos, propósitos elevados, propósitos relevantes, desafiadores, propósitos que geram compensações eternas. E isto é uma grande bênção. Isto resultará em legado. Isto transbordará para outras vidas. Em outras palavras, quando você tem propósitos diante de si, propósitos que vêm do trono de Deus, soprados por Jesus Cristo, a sua vida se torna extremamente relevante. E isso é uma bênção. A segunda ideia que eu quero compartilhar é que vida verdadeira é vida em triunfo. É notório que muita gente está vivendo vida de derrota, vivendo vida sem relevância, quer social, quer espiritual, quer ministerial. Ao contrário, há muita gente que se constitui num peso para a família, num peso para a igreja e para a sociedade. E eu não estou falando aqui das que são portadoras de deficiência. Eu estou falando de gente que tem membros perfeitos,
que têm estudos, que têm habilidades, que têm competências. Agora, quem passa a seguir Jesus de forma consciente, intencional, comprometida, recebe da parte de Jesus as estratégias, a força para uma vida triunfante. Eu vou citar 3 áreas que o seguidor de Jesus tem a bênção de ser vitorioso ou triunfante, mencionando textos bíblicos para fundamentar isso. Sobre as forças espirituais malignas. Eu vou ler o texto de Lucas 10:19, onde Jesus diz: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Ouça, é Jesus quem está falando. Ele dá garantias aos seus discípulos de que não serão vitimados pelas cobras e escorpiões, que aqui representam espíritos malignos ou o mundo espiritual da maldade. Jesus dá a garantia de que o poder do inimigo não será suficiente para parar um discípulo dele. Jesus afirma que nada fará dano àqueles que estiverem firmes no sentido de frutificar em nome dele. Isso é uma grande bênção. Outra passagem bíblica, Romanos capítulo 8, versos 35 e 37. Sobre as mais severas aflições, nós triunfaremos. É o que diz Paulo. Lerei o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós sabemos que várias dessas coisas mencionadas pelo apóstolo aí no verso 35 causam derrota aos homens. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Paulo, no entanto, afirma que quem está guardado no amor de Cristo, óbvio, por ser um fiel discípulo dele, né, triunfa sobre todas estas coisas. Isso não quer dizer que um fiel discípulo de Jesus não passará por estas coisas, não é isso não. O que quer dizer é que ao passar por estas coisas não será derrotado, não perderá o seu vigor, não ficará prostrado, triunfará. É isso que quer dizer. Uma outra área em que o seguidor de Jesus tem a bênção prometida, né? Uma bênção prometida na Escritura, de que ele sairá vitorioso e triunfante, tem a ver com as atrações do mundo. Em 1 de João 5,4 nós lemos: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo tem um grande poder de sedução, nós sabemos disso, né? Muitos são os homens e mulheres assediados por aquilo que o mundo oferece. O mundo oferece o quê? Status, fama, poder, dinheiro, enfim, prazer. E tudo que o mundo oferece é perecível e visa a satisfação dos desejos da carne, muitas vezes desejos imediatos, né? Os discípulos de Jesus, no entanto, têm esta bênção prometida, a saber, a bênção de vencer o mundo com os seus muitos atrativos. Visando o quê? Visando a eternidade. Então, vida verdadeira tem a ver com isso. É vida triunfante, vida vitoriosa. Eu encerro esta reflexão por aqui. Eu tenho esperança de ter comunicado de maneira clara que há bênçãos resultantes do discipulado consciente, intencional, comprometido, sendo uma destas bênçãos a vida verdadeira. Vida verdadeira que se manifesta através de vida com propósitos e vida triunfante. E a minha oração é no sentido de que isso seja uma verdade em sua experiência, em nome de Jesus. Amém.
Olá, irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos ter um tempo agora de oração na roda dos esclarecedores. Vamos colocar diante de Deus os pedidos e agradecimentos que chegaram até nós. Hoje, especificamente, só temos pedidos aqui. Mas se você tiver algum agradecimento, tiver algum pedido, coloque aí da sua casa diante do Senhor também. A Cilei Ruiz continua pedindo oração por sua irmã Silmara e pela família. A Caroline Silva pede oração por proteção para a semana. A Silvia Inocêncio pede oração por toda a sua família. A Isabel Oliveira pede oração pela sua saúde ou pela saúde da sua filha Juliana, que está com uma cirurgia agendada para essa semana. A Sandra Sanches continua pedindo oração para que sua filha Caroline retorne aos caminhos do Senhor. A Djanira pede oração pela saúde de sua mãe, Dona Nazaré. Ela está aguardando cirurgia por conta de um aneurisma cerebral e também da vesícula. O Paulo pede oração por sua filha Jaqueline, que está em semana de provas. Continuemos orando também pelo Gustavo, filho da Camila Bezerra e do Rodrigo, e também pela Camila e pelo próprio Rodrigo. Oremos. Senhor Deus, validos do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, validos da ponte que o Senhor faz entre nós e o nosso Deus, é que nós queremos desfrutar da presença do Senhor nesse momento. Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas como oferta no Teu altar, colocamos diante do Senhor esses pedidos, Pai, colocamos diante do Senhor cada necessidade, seja as necessidades e pedidos que chegaram até nós, como aqueles também que não chegaram, Pai, mas que o Senhor conhece. Colocamos diante do Senhor a Silmara, irmã da Cilei Ruiz, te pedindo que em nome de Jesus o Senhor entre com providência na causa dela, Pai, que o Senhor cuide dela, que o Senhor cuide da família, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor entre com intervenção divina nas situações que essa família tem passado, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor possa intervir nessa situação e nas situações que eles têm vivido como família, ó Deus. Clamamos ao Senhor pela vida da Caroline Silva, te pedimos que o Senhor proteja, que o Senhor livre do mal, que seja uma semana debaixo da graça do Senhor, que o Senhor a esconda sob a sombra das tuas asas, com proteção, ó Deus, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor por toda a família da Silvia Inocêncio, Deus. Seja com ela, seja com cada um dos familiares, que em nome de Jesus o Espírito do Senhor seja com essa família, ó Deus. Cuida, protege, livra do mal, supre daquilo que é necessário, Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida da Juliana, filha da Isabel, está com a cirurgia agendada para essa semana, essa cirurgia que há algum tempo ela já está esperando, Deus. Oramos, inclusive, aqui para que fosse liberada essa cirurgia e clamamos a Ti agora, Deus, por esse procedimento cirúrgico que ela vai passar. Que o Senhor seja com ela, que o Senhor seja com os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde envolvidos nessa cirurgia, que o Senhor esteja ali, ó Pai, protegendo, cuidando, livrando de todo mal em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida da Carol, Pai, filha da Sandra Sanches. Ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos atrai, nós sabemos que o Teu Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, atrai em nome de Jesus a Caroline de volta para o Senhor, de volta para os Teus caminhos. Que ela sinta saudade do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E que ela possa retornar aos caminhos do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, livra ela do mal, Pai. E faz ela reconhecer que mais vale um dia na Tua presença do que 1000 fora da Tua presença, Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor também
a vida da dona Nazaré, mãe da Djanira, que está aguardando essa cirurgia por conta do aneurisma, também por conta da vesícula. Pai, seja com a dona Nazaré, em nome de Jesus, o Senhor sabe da situação dela. Pai Santo, abre as portas que precisam ser abertas para que ela faça essa cirurgia o quanto antes. E já te peço que o Senhor seja com ela nessas cirurgias que ela tem a fazer. Ó Deus, que o Senhor proteja, que o Senhor livre, que o Senhor cuide dela, Pai, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor pela vida da Jaqueline, filha do Paulo e da Mirley, Deus, que o Senhor cuide dela, abençoa ela nesse tempo de provas, que em nome de Jesus o Senhor traga à memória dela aquilo que precisa ser lembrado para efetivamente ela ir bem nessas avaliações, ó Deus. Em nome de Jesus, seja com ela. Também clamamos ao Senhor pela vida do Gustavinho, Pai, filho da Camila, filho do Rodrigo, ele que nasceu prematuramente e tem necessidade de cuidados específicos. Deus, que o Senhor cuide dele, que o Senhor faça ele crescer e se fortalecer no Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Também te peço pelo coração da Camila, pelo coração do Rodrigo, que eles encontrem paz no Senhor, confiança em Ti, tranquilidade no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Aproveito para colocar também diante do Senhor a vida da Tua igreja, Pai. Tantas pessoas que compõem essa igreja, que em nome de Jesus o Senhor seja com cada vida, com cada família, com cada um que tem passado por necessidades, sejam elas emocionais, espirituais, físicas, materiais, seja com cada um destes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Fiquei feliz no último domingo de ver a irmã Conceição congregando conosco, Pai. Cuida da saúde dela, em nome de Jesus. Abençoa a vida dela, cuida do Marcos também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Cuida daqueles que fazem parte da Tua igreja, Deus. Supre de tudo aquilo que é necessário. Aviva a Tua igreja cada dia mais e que nós sejamos, Pai, um diferencial nesse bairro, nessas redondezas, que nós sejamos um farol aqui nesse bairro, Pai, nas nossas imediações, ó Deus, e que cada um que faz parte dessa igreja possa ser esse luzeiro, esse farol do Senhor, onde estão inseridos, Pai. É em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, é em nome de Jesus que nós apresentamos todas essas questões diante de Ti. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.